Um medo repentino, desproporcional que causa pânico, bloqueia ações e limita a rotina. Assim são as fobias, transtornos de ansiedade que podem surgir de traumas, memórias de infância ou até mesmo sem explicação aparente. É sobre isso que vamos conversar hoje no De Bem com Você. Você que está aí nos assistindo pela TV Câmara ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Eu sou Samuel Strazer e estarei com vocês nesse bate-papo sobre medo, saúde mental e também qualidade de vida. Eu também dou boas-vindas aqui para a nossa convidada de hoje, a psiquiatra Mariana de Lima. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Samuel. Obrigada pelo convite. E pessoal, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu não poderia deixar de destacar a presença da Tamires Caetano, a nossa intérprete de Libras, que vai levar informações com acessibilidade para toda a comunidade surda. Tamirinha, muito obrigado pela acessibilidade aqui no De Bem com Você de hoje. E doutora, vamos lá, fobia. Um monte de gente usa essa palavra, eu acho que sem saber a profundidade do que significa isso, né? O que é exatamente a fobia? Ela é um transtorno, ela é uma causa, é um sintoma, é uma doença? Ela acaba sendo um transtorno, né? Então eu achei legal que você já começou falando. As fobias, elas andam muito juntinhas da ansiedade, a gente considera que elas estão dentro do grupo das ansiedades, mas elas se diferenciam do medo. O medo é mais um instinto de preservação que todos nós temos, né? Mas a fobia, elas são medos irracionais, desproporcionais de objetos ou de situações e que necessariamente causam sofrimento e prejuízo para quem tem. Elas são um pouco mais comuns do que a gente imagina. Tem alguns estudos que mostram que até 10% da população, outros até 16% da população podem sofrer com esses transtornos, mas eu acho que as características principais são essas mesmas. Eles são desproporcionais e geram um sofrimento intenso, prejuízos. E quais são os sintomas de uma fobia? Porque tem bastante gente que eu não gosto muito de aranha, mas quando que passa a ser uma aracnofobia mesmo? Isso. Dá uma palpitação? Como que é? Isso. Geralmente a pessoa sente sintomas como se fossem sintomas de pânico, né? Então, palpitação, sudorese, um medo paralisante, uma dificuldade de raciocinar, algo maior, uma reação muito exacerbada que causa, assim, uma paralisação mesmo. Então, foge daquele medo de aranha. Tem algumas pessoas são incapazes de sair do lugar ou de entrar num lugar somente, por exemplo, pela possibilidade de pensar que tem uma aranha naquele ambiente. E isso que eu ia perguntar, porque tem bastante gente que eu conheço que acaba se algum gatilho numa conversa. Às vezes nem tem algo que seja relacionado à fobia mesmo, sei lá, uma cobra, ou falar de altura, falar sobre, vou num parque de diversões, a pessoa ela já fica nervosa e ela nem viu nada sobre aquilo. Nem consegue ir. Isso aí é um sintoma clássico, então, de fobia. A evitação. Então, geralmente, a pessoa que tem uma fobia de um objeto, de um lugar, as pessoas que têm medo de lugares também, de situações, elas acabam organizando o comportamento para evitar esse estímulo fóbico, para fugir, nem enfrentar, assim, nem imaginar. Isso é interessante, eu queria perguntar para a senhora também. Não necessariamente a fobia está relacionada a um objeto, mas pode ser uma situação também? Pode. Então, de ambientes fechados, ambientes em que você não consiga sair, elevadores, algumas pessoas têm o que antigamente a gente chamava de fobia social, que é um medo da exposição, do julgamento dos outros, medo de sangue, de doar sangue, de animais, enfim, altura, avião, são variados medos, né? Fobias, na verdade. Sim, e um medo normal, um medo comum, ele pode evoluir para uma fobia, por exemplo, a partir de algum episódio, alguma situação? Ele pode. Então, a gente entende que há alguns mecanismos para desenvolver a fobia. O primeiro deles é quando você enfrenta um evento traumático e aí esse medo
acaba se exacerbando e virando uma fobia, um medo incontrolado. O segundo é quando você aprende, geralmente em casa, um pai, a mãe, o avô, a avó acabam contando uma história de uma fobia que eles mesmos têm, e aí você aprende, desenvolve essa fobia, ou até mesmo de você ouvir falar, né, que a gente chama de aprendizados errôneos, né, formam crenças equivocadas de situações que você nem viveu, mas que você imagina com muito medo e acaba desenvolvendo uma fobia. Nossa, então a gente consegue herdar fobias. Muito. Caramba! Tem alguns estudos que mostram que tem inclusive características genéticas. Caramba, né? Olha, tudo a gente aprende mesmo, até como ter medo, né? Sim. E até nesse ponto, muita gente fala que eu tenho um medo de alguma coisa por conta de um trauma de infância. Realmente tem essa relação das fobias com a infância? Tem, exatamente. De você. Não, o medo é um instinto de preservação. Nós temos medo para sobreviver. Se não fosse isso, a gente não teria chegado até aqui. Mas, de repente, um medo que nos preserva acontece em alguma situação traumática, nós somos expostos a algo que é maior do que aquilo que nós estávamos preparados para receber, e aí desenvolvemos a fobia. Então, sim, há situações que podem acontecer, enfim, mesmo com animais, enfim, né, medo de cobra, e aí de repente uma cobra dentro de casa, uma reação muito exacerbada dentro de casa, e aí a pessoa desenvolve uma fobia, não pode nem ver na televisão, por exemplo. E é tão complicado, né, porque essa pedagogia do medo com as crianças, ela é muito presente, né, então, não vai aí que tem bicho, aí a gente tem que tomar cuidado, exatamente. Mas é importante destacar também que, como a doutora falou, é possível desenvolver fobias ao longo da vida também, sim, né? Na fase adulta, em alguma situação, né? Há casos, por exemplo, de pessoas que não tinham medo de altura e de repente se veem numa situação em que se sentem mais desprotegidos, sentem o medo intenso e a partir desse momento desenvolvem uma fobia, depois de grande, não necessariamente na infância. E existe um perfil de pessoa que é mais propenso a desenvolver fobia ou que tem alguma condição? Sim, então tem algumas evidências que mostram que pessoas que têm uma personalidade mais ansiosa ou mais rígida ou mais de esquiva, e também pessoas que enfrentam situações de maior dificuldade ou vulnerabilidade social na infância, violência, traumas, isso pode aumentar as chances com que sejam adultos que tenham fobias. E doutora, muita gente já se autodiagnostica. Eu tenho fobia disso, tenho fobia daquilo. Tem como dar esse autodiagnóstico? É bom passar por um especialista? É bom passar no especialista, né? Um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes a gente está falando de um medo, mas não necessariamente de uma fobia, né? A fobia tem aí essas características importantes que é importante a gente diferenciar antes de se diagnosticar. Sim, e como que é esse diagnóstico? É mesmo no acompanhamento, na conversa? Isso, é na conversa, na entrevista clínica, né? No exame psíquico, a gente faz a história da pessoa, entende como que chegou, quais os sintomas, quais os prejuízos, e aí vai traçando assim, o diagnóstico. Muito interessante. Doutora, eu vou fazer uma pequena pausa aqui hoje. Nossa primeira pausa do De Bem Com Você, nós fomos às ruas conversar com a população sobre as fobias mais comuns, e essa reportagem você confere no próximo bloco. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e olha só, a repórter Dani Rivas foi às ruas conversar com a população para descobrir quais são as fobias mais comuns. Será que as pessoas sabem a diferença entre medo e fobia? Vamos conferir juntos agora na reportagem. Você tem alguma fobia? Nas ruas, as respostas são variadas. Não. Nossa, eu tenho sim, em relação a lugares apertados e roupas que me incomodam. Não. Eu tenho medo de altura, medo de velocidade. Acho que não, acho que é mais medo mesmo, que é algo mais passageiro ali na adrenalina do momento, talvez de altura, mas não fobia. Sim, eu tenho no caso medo de altura e eu sou claustrofóbico. E será que as pessoas sabem diferenciar o que é medo e o que é fobia? Medo e fobia são a mesma coisa? Acho que sim. Não. Pra mim tem diferença.
tem a diferença, por exemplo, o medo é algo muito menor e a fobia é algo que tipo você não consegue chegar perto disso, que você fica muito apavorado. Não, acho que fobia é algo mais intenso, que preocupa mais a pessoa, pode até trazer ansiedade, puxar um pouco para depressão também. Então pode ativar coisas no cérebro da pessoa. Acho que medo é um pouco mais, passa mais rápido, a fobia já é algo mais intenso. 1 em cada 8 pessoas no mundo sofrem com transtornos de ordem psicológica, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Depressão e ansiedade são os mais comuns. E aí esses transtornos podem evoluir para casos crônicos, como crises de pânico e fobias. De acordo com uma revista científica, as fobias mais comuns são agorafobia, que é aquele medo de lugares abertos e multidões, acrofobia, que é o medo de altura, esse muita gente tem, né? Astrofobia ou brontofobia, que é o medo de relâmpagos e trovões, aracnofobia, que é o medo de aranhas, claustrofobia, medo de lugares fechados, como elevadores, por exemplo. Courofobia, que é o medo irracional de palhaços. Fobia social ou transtorno de ansiedade social, que é aquele medo de interagir com outras pessoas. Tripofobia, que é o medo de buracos, imagens de buracos ou padrões irregulares. E a zoofobia, que é o medo de animais. E para quem sofre deste transtorno, é importante buscar ajuda, viu? E a terapia é um começo. É que eu faço terapia para tentar perder esse medo que nem eu tenho muita vontade de voar, mas também tenho aquela sensação de estar dentro do avião, além da altura, e estar num lugar fechado. Então isso me dá um medo. Então estou fazendo terapia para isso. E você aí de casa, tem alguma fobia? Independente de qual for, ela não deve te paralisar. E se isso está acontecendo, não tenha medo, procure ajuda. E acredite, é possível superar e ter uma vida mais feliz. Parece que o pessoal tá sabendo sim a diferença entre medo e fobia, né, doutora? E às vezes tem a fobia combinada, né? O rapaz, ele respondeu que ele tem medo de lugar fechado e de altura, então não consegue andar de avião. Mas a fobia, ela pode desencadear episódios mais graves, por exemplo, evoluir para uma crise de pânico? Sim, então há essa associação entre fobia e sintomas de ansiedade, crises de ansiedade e também com quadros depressivos, né? Nós entendemos que o quadro fóbico, ele gasta muita energia mental, muita preocupação e pode levar a um esgotamento a quadros depressivos. Então, isso que é interessante, eu acho, da gente destacar, porque às vezes a fobia, ela pode ser também um sinal de que algo não está bem, porque às vezes as pessoas, elas começam com alguns incômodos na vida, quando vai ver, tá com uma depressão, com uma ansiedade, a fobia, ela também pode ser um sintoma de algo maior. Sim, pode. E não é incomum, casos como desse senhor que apareceu. Então a pessoa busca ajuda porque tem dificuldade precisa fazer uma viagem, precisa andar de avião, e aí busca ajuda para isso, e quando a gente vai investigar mais do que isso, aí a gente encontra um quadro de ansiedade, um quadro de pânico, de depressão, enfim. E, consequentemente, isso pode desencadear também problemas físicos, porque a gente ouve falar muito de, nossa, eu estava tão nervoso que me deu gastrite. Pode acontecer no caso da fobia também. Sim, nós sabemos que esses estágios de ativação, que a gente chama de grande estresse, de ansiedade, tem repercussões somáticas. Então, tem alterações gástricas, então dores intestinais, alteração no hábito intestinal, urinário, doenças de pele, né? O corpo está muito ligado com a mente. Então, sim, é comum isso. E, doutora, a gente viu ali uma lista, pessoal, dos mais comuns, das fobias mais comuns. Mas no consultório, né, na experiência da senhora, o que é o mais comum? Ou um caso muito exacerbado de medo que a senhora já atendeu? Olha, eu acho que comum, avião,
e a altura, é bem comum, e alguns animais também, aranhas e cobras, mas eu acho que o que mais tem impacto é a altura, avião e claustrofobia. Então, por exemplo, para a realização de exames como tomografia, ressonância magnética, pessoas que têm grande dificuldade de realizar esses exames devido à fobia, claustrofobia. Sim, e assim, a gente tem esses casos, essas fobias mais comuns, que são medos até justificáveis, né? O medo de cobra pode ser venenoso, de um lugar apertado, você pode ficar preso, pode ninguém vir te salvar, enfim, altura, medo de cair. Mas existem também fobias que partem de medos infundados? Existem, por exemplo, essa que a gente citou, a tripofobia, né? Que é, por exemplo, há pessoas que não toleram entrar em lugares que tem ver imagens que tem pontinhos, sentem um desconforto muito intenso. Então, assim, há medos que são... É por isso que a gente fala da irracionalidade, que passa da conta, e que muitas vezes a gente não consegue nem fazer uma explicação lógica para isso, mas a pessoa realmente tem um grande sofrimento. E não existe uma origem plausível, né, para essas fobias. É muito pessoal, né, essa questão do medo. E, doutora, eu queria saber também, por um acaso, existe um caminho mais fácil para começar a superar uma fobia? Muita gente fala sobre, você tem que encarar seus medos. É por aí? Não é muito por aí? Então, na teoria você precisa encarar os seus medos, mas é importante você ter auxílio profissional para isso, pois se você se tiver uma exposição a esse medo de uma maneira errada, isso pode piorar os seus sintomas. Então, hoje nós sabemos que o padrão ouro para o tratamento de fobias é a mesma terapia cognitivo-comportamental, que ela faz esse processo, né, que a gente chama de dessensibilização. A pessoa vai tendo pequenos contatos com o estímulo fóbico, com o objeto com que ela tem medo, até uma exposição, enfrentar o medo, até uma exposição completa. Mas é gradual, é cuidadoso, é de acordo com o que a pessoa consegue. E muitas vezes a gente também associa o uso de medicações nesse processo, para fazer com que o processo seja mais efetivo, mais tranquilo, e também para tratar coisas associadas, os quadros associados. Né? É um caso que tem que ser tratado com carinho, como qualquer outro problema psicológico, emocional, né? Exige cuidado, não é bobeira, né, gente? Acho que a gente tem que já chegou nesse momento do programa para falar isso. O medo, ele é um medo exacerbado, né? Ele é um problema de saúde, ele tem que ser tratado com seriedade também. Mas, doutora, vamos fazer mais uma pausa aqui rapidinho. Um problema que tem preocupado bastante os especialistas, pessoal, é a ansiedade social ou fobia social. Uma pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora apontou que 27,5 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, cerca de 13% da população brasileira, sofrem dessa condição. Isso é muito sério. Imagina só você ter que enfrentar uma crise de ansiedade para realizar uma atividade comum, como ir no mercado. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o impacto do medo excessivo na qualidade de vida das pessoas e também nas estratégias para superar esse medo. O intervalo é rapidinho, não saia daí. O De Bem com Você está de volta. Hoje estamos falando sobre fobias, que são condições psicológicas que muitas vezes necessitam de acompanhamento médico. Aqui em São José dos Campos existe uma rede voltada para o atendimento de saúde mental. São os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Ao todo são 5 unidades, uma é voltada para transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas, uma é focada no público infantil, outras 2 unidades são de atendimento geral e, por último, a unidade especializada em urgências de saúde mental, que funciona 24 horas por dia. Os munícipes podem e devem buscar ajuda nessa unidade em qualquer emergência psiquiátrica. O endereço é a Estrada Dr. Bezerra de Menezes, número 700, no bairro Torrão de Ouro. Então, qualquer urgência relacionada à saúde mental é nesse endereço aqui. E estamos aqui com a doutora Mariana de Lima. Doutora, último bloco aqui, eu acho que a gente já iniciou no finalzinho do nosso segundo bloco, a gente já começou a falar sobre os tratamentos, né?
é uma abordagem multidisciplinar. Mas como que a pessoa, a partir de que ponto ela precisa procurar um médico? Quando está sofrendo, quando começa a notar que a fobia está causando, que o medo, né, está causando prejuízos e sofrimento. Então, te impedindo de fazer coisas que você gostaria de fazer, que você precisa fazer, impedindo no relacionamento. Às vezes você não consegue participar de algumas reuniões, fazer alguns passeios, enfim, devido a essa fobia, devido a esse medo. Quem está perto de você começa a sofrer junto. Então, é nesse momento que a gente busca ajuda. E doutora, eu falei um pouquinho sobre a fobia social no final do bloco e a gente tem ouvido falar muito, né, dessa fobia social. Realmente houve um crescimento. No consultório, a senhora tem sentido isso? E será que isso é relacionado, é fruto também da pandemia, da digitalização? Eu penso que sim. Eu tenho recebido, sim, algumas pessoas com quadros de fobia ou de ansiedade social, e eu acho que sim, que pode ter sido influenciado pelo isolamento social, principalmente porque grande parte da população que ainda estava ali na transição da adolescência e da infância para a idade adulta, ficou nessa fase, né, mais isolada, mais só no digital. E aí, agora, quando a gente retorna para o presencial, para a exposição social mais ampla, as pessoas, eu vejo essa população tendo mais dificuldade de fazer esses enfrentamentos, talvez não tenha desenvolvido tantas habilidades para isso. Então, sim, tem sido, são quadros com sofrimento importante e que não necessariamente é só o medo de se apresentar, ou, por exemplo, de estar aqui nas entrevistas. Há pessoas que têm uma fobia social para se alimentar na frente das outras pessoas, para fazer uma compra de supermercado. Por quê? A questão da fobia social é o medo de estar sendo observado e julgado. Então, tudo que, para cada pessoa, vem um medo diferente, né? Então, essa percepção, esse receio de ser julgado, faz com que a pessoa não consiga fazer, né, a ação, enfim. Nossa, eu vi vários conteúdos na internet relacionados a essa questão da fobia social, e tem até uma influenciadora digital que falou, olha, gente, não precisa ter medo, ninguém liga para você. Eu falo, tem pessoas sim que ligam para você, mas muitas vezes você está num lugar público e não está todo mundo te observando, né? Mas o medo, ele tira essa capacidade da gente julgar se a situação é real ou não, né? É amplificado, assim, né? Você fica com os seus... Eu tenho um paciente que tem um quadro de ansiedade que ele falava, acho que é o tipo sentimento aranha do Homem-Aranha, que você fica com o radar mais aceso, e a sua percepção de estar sendo julgado, de estar sendo observado, de que está em perigo, ela amplifica. Então, assim, assim, né, você acha que as pessoas estão vivendo a sua vida e você está ali achando que estão te observando, né? Te julgando pelo jeito que você morde um pão. Isso causa muito sofrimento. E a gente está falando aqui, né, dando risada entre muitas aspas, mas é uma situação séria. As pessoas muitas vezes perdem a oportunidade de trabalho, né? É um impacto gigantesco que elas têm na vida, né? Pessoas que preferem trabalhar EAD, né, e para não estar em contato com as pessoas, né, acabam se distanciando mesmo, e a conexão é importante, né, a conexão com o outro é importante para a gente. Mas e doutora, como os pais identificam nas crianças? Porque a gente sabe quando a gente está desesperado, mas como avaliar se uma fobia foi desenvolvida nos filhos ou até mesmo nos amigos que não têm essa percepção? Sim, eu acho que é essa observação de que o medo passou da conta. Então, às vezes, a criança tem uma evitação, se recusa a participar, a fazer algumas brincadeiras, ou tem um sofrimento na escola, na interação, até mesmo para apresentação de trabalhos, para atividades, vem reclamações ou observações frequentes dos professores. Você vê uma mudança no comportamento, no rendimento escolar, no sono, não quer mais brincar com os amigos. Tudo isso são sinais de alerta para a gente já procurar ali, né? Se aprofundar nisso e buscar ajuda se necessário. Sim. E ainda sobre essa questão da infância, da adolescência, doutora, eu acho que todo mundo já deve conhecer alguma história de que algum filho tinha medo de alguma coisa e ao invés do pai entender aquilo, né, dos pais em si,
acabaram expondo a criança e gerando um trauma maior. Então, por exemplo, a criança tem medo de sapo, pega e joga um sapo na mão dela. Isso piora a situação. Não pode, exatamente. É o que a gente falou, assim, essa exposição, ela tem que ser cuidadosa, ela tem que ser orientada por um profissional, porque senão você pode piorar o problema e criar um problema maior. Sair de uma fobia para uma reação traumática, por exemplo. Não pode, de jeito nenhum. Muito cuidado aí, os papais aí de plantão em casa. Tem criança que tem medo de água e pega e quer jogar a criança da piscina de uma vez. Tem que ser gradual, né? E doutora, como prevenir? Tem alguma forma de prevenir fobia? De não desenvolver o medo? Eu acho que eu tenho um medinho de altura e vou num parque de diversões. Como não ser um evento traumático e transformar isso numa fobia? Tem algumas medidas que a gente pode ter, como medidas de relaxamento. Eu acho que eu tenho um medinho de altura e estou indo para a montanha-russa. Então, a gente fala muito de trocar o pensamento, né? De desfocar desse medo, de entender de onde vem a racionalidade disso. Mas está todo mundo indo, é seguro, parece seguro, eu vou. E usar bastante a respiração a nosso favor. Tudo isso são práticas que podem ajudar a gente a não amplificar esse medo, não reforçar isso. E doutor, um recadinho final para o pessoal que acha que está com medo exacerbado aí, um medinho a mais de alguma coisa e ainda não foi procurar ajuda. Busque ajuda. Se tiver em sofrimento, se notar que está impactando, que está causando um sofrimento maior do que o normal, busque ajuda profissional, que dá para as coisas serem mais leves. É isso aí, não é vergonha para ninguém, viu, gente? Não é vergonha para ninguém procurar ajuda quando tem algum problema emocional. Isso está super em alta e é o que vai ditar aí a sua qualidade de vida, a sua felicidade. Doutora Mariana, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Samuel. E sempre muito bem-vindo é você aí de casa, viu? O De Bem com Você chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também, mais uma vez, a Tamires Caetano, que levou essas informações preciosas para a comunidade surda. Vocês que estão aí nos assistindo, acompanhem a programação da TV Câmara também pelas redes sociais, no @TV Câmara SJC. O endereço está aqui na tela. Nos vemos na próxima semana em mais um De Bem com Você. Até mais. Tchau, tchau.